Nós não estamos diante de uma quebra bancária comum. Estamos diante da maior liquidação extrajudicial da história do Brasil, no caso do Banco Master. Enquanto o investidor de varejo se preocupa com o limite de 250 mil do fundo garantidor, o high ticket observa o derretimento da credibilidade institucional. O caso do Banco Master não é apenas sobre um rombo estimado de 12 bilhões em ativos fictícios. É sobre o colapso do último pilar de confiança do mercado, a independência do Banco Central frente à captura judicial. Eu diria que diante do sequestro judicial pelo STF. Malvadões e malvadonas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos avaliar de perto essa história do Banco Master e como ela nos impacta, mesmo que não tenhamos o dinheiro lá. Se o regulador técnico é intimidado por acareações judiciais e contratos de 129 milhões envolvendo escritórios de parentes de ministros, o sistema financeiro deixa de ser um mercado e passa a ser um cassino de influência. No primeiro dia útil de 2026, a pergunta não é se o banco quebra, mas se o sistema sobrevive ao The Risk internacional. Qual que é a decodificação aqui do politiquês para a realidade? A revista Oeste e canais de análise forense como o Timeline já decodificaram o que o consórcio tenta esconder. Vamos traduzir para o balanço patrimonial da sua empresa. Qual é a narrativa deles? São medidas cautelares para garantir o equilíbrio do sistema e a ampla defesa. Qual é a realidade nua e crua? É a interferência na governança monetária. Quando o STF avoca para si a decisão técnica de uma liquidação, ele aniquila a segurança jurídica, elevando o prêmio de risco país, o CDS, instantaneamente. Uma outra narrativa é a contratação de consultoria jurídica estratégica de alto nível. A realidade nua e crua é uma taxa de proteção, um lobby tax. O pagamento de valores astronômicos a bancas ligadas ao judiciário é lido no exterior como um risco de compliance nível 5. Outra narrativa. A parceria estratégica com o BRB para fomento regional. Qual é a realidade? Uma transferência de lixo tóxico. O repasse de créditos podres para o banco estatal é a socialização do prejuízo privado no colo do contribuinte. Novidade. Se você está vendo um vídeo curto, já te convido, venha assistir o vídeo longo, porque aqui essa análise será muito importante. Vamos fazer uma análise sistêmica sobre o código SWIFT, Donald Trump e o isolamento bancário. O buraco é mais embaixo quando olhamos para o cenário global de 2026. Com Donald Trump na Casa Branca, a tolerância americana para lavagem de dinheiro e sistemas financeiros cinzentos é zero. O tsunami do The Risk, o risco SWIFT. O sistema SWIFT não é apenas um cabo de comunicação, é uma rede de confiança baseada em compliance KYC, Know Your Customers. Conheça o seu consumidor, o seu cliente. Quando bancos correspondentes em Nova York e Frankfurt percebem que o judiciário brasileiro está peitando as auditorias do Banco Central, no caso Master, eles emitem o sinal de Red Flag. Qual o resultado? O Brasil corre o risco de sofrer um isolamento financeiro seletivo. Bancos internacionais começam a fechar contas em bancos brasileiros para evitar serem multados pelo Tesouro americano. O que isso significa? Dificuldade extrema em fechar o câmbio, aumento proibitivo das taxas de transferência internacional e o bloqueio de cartas de créditos para importação. A lama na toga e o custo do capital. A investigação da revista Oeste sobre a lama na toga revela que o Banco Master não operava no vácuo, ele operava sob o guarda-chuva jurisdicional. Isso destrói o valuation de qualquer empresa brasileira. Se o sistema bancário é percebido como um braço de esquemas políticos, o investidor estrangeiro retira o capital. O dólar dispara e o custo da dívida WACC torna-se impagável. O efeito dominó nos fundos de pensão. O uso de 1,8 bilhões de regime de previdências estaduais e municipais para sustentar o Master é a prova de que o sistema está em insolvência ética. Estamos falando de um rombo que pode paralisar economias locais, gerando uma crise de liquidez que travará o consumo interno.
Segundo informações, o Banco Master tinha 85 bilhões em custódia de títulos podres. Qual é a sentença? Qual é a saída para o empresário? Diante de um Estado que se tornou um manicômio financeiro e judiciário, a saída não é política, é estrutural. O empresário que opera o Brasil, o empresário que espera o Brasil melhorar em 2026 está assinando a sua própria falência. A única saída é a descentralização e a blindagem logístico-financeira. Você precisa retirar a sua operação da dependência direta de balcões bancários capturados. Eu já fiz uma matéria sobre isso, sobre os bancos pequenos e médios. O hedge em moeda forte. Manter caixa em jurisdições com estabilidade regulatória nos Estados Unidos ou em Singapura. Quem diria, hein? Singapura. Inteligência forense de dados. Não opere logística ou finanças sem o DNA da carga. No governo Trump, se a sua logística encostar em esquemas de lavagem, sua empresa entra na blacklist. Nós aqui na ShieldLog não apenas movemos containers. Nós criamos a estrutura de blindagem que separa o seu patrimônio do caos institucional. No caso do Banco Master, o alquimista, o Daniel Volcário, está preso, mas a estrutura que permitiu que ele fizesse tudo o que fez continua lá. Se você não blindar a sua operação hoje, você será o próximo a pagar a conta da lama na toga. Agora eu fiz uma outra avaliação aqui, vamos acompanhar isso aqui junto. O apocalipse do compliance tóxico. O que surgiu nas últimas 24 horas não é apenas um fato novo, é a certidão de óbito da credibilidade do sistema financeiro brasileiro perante o mundo. A notícia de que o Banco Master operava em simbiose com a Reag Investimentos para lavar capitais do PCC eleva o caso do Master de fraude bancária para uma ameaça à segurança nacional. Não estamos mais discutindo balanços maquiados, estamos discutindo a financeirização do crime organizado dentro da estrutura bancária oficial e eu diria que também dentro da estrutura judiciária oficial. Por que tanto interesse, senhor Dias Toffoli, em colocar isso tudo em sigilo, botar debaixo do seu banco aí no STF, sentar em cima e não deixar que ninguém saiba o que vocês falam? O que acontece, como é essa investigação? Por que tanto interesse? Só porque você viaja nos jatinhos do PCC? É isso? Você não só viaja no jatinho do PCC, você viaja junto com os advogados do Daniel Volcário. Vocês têm muito o que explicar. Aliás, nós queremos saber muitos. Além do caso do Banco Master, queremos saber que tipo de acordo foi feito para livrar o Alexandre de Moraes da Magnitsky. Porque se foi dado bem público em prol do benefício de uma pessoa física, nós temos um crime aí. E nós queremos saber o que esconde essa negociação. Nós temos o direito de saber e vocês têm o dever de nos dizer. Vamos lá. Se você achava que o risco era a inflação, sinto informar. O risco agora é o confisco internacional. Com o retorno de Trump, a sua política de tolerância zero contra os cartéis e a lavagem de dinheiro coloca o Brasil na grey list, ou seja, na lista cinza, informal das potências globais. Não só o Lula se tornou um pária, ele fez o nosso país inteiro se tornar um pária. E olha só a estrutura que nós temos do crime organizado aqui no Brasil. A ser provada, claro, está sendo investigada, mas o que tudo indica é que o sistema judiciário protege a lavagem de dinheiro do crime. É isso ou eu estou errado? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários para nós, porque é muito importante. Vamos decodificar isso aqui do politiquês para a realidade. Para a elite que fatura alto, a tradução dos termos usados pela mídia e pelo judiciário é obrigatória para proteger o patrimônio. Qual é a narrativa? O conglomerado possuía 85 bilhões em ativos sob custódia. Qual é a realidade? A alavancagem do abismo. Os 85 bilhões não são patrimônios líquidos, são a exposição total do risco. É o tamanho do impacto sistêmico que o Master representa, o maior colapso bancário da história do Brasil, superando a Proer dos anos 90. É uma bolha de ativos podres e créditos fictícios que sustentavam um castelo de cartas.
Qual é a narrativa? A parceria estratégica em fundos de investimento com a REAG. A realidade, nua e crua, é uma mixagem de liquidez criminosa. A REAG funcionava como o pulmão que injetava o dinheiro sujo, visto na operação Carbono Oculto, em veias legítimas. O uso de FIPS, os fundos de investimento em participações, permitia que o capital da máfia brasileira, o PCC, misturado aos CDBs do banco, dificultando o rastreio do beneficiário final, isto é, lavagem de dinheiro. Compra de um que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Quando eles falam em sistema financeiro é isso, vende de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, mas o beneficiário final é o mesmo. A narrativa. Medidas judiciais para preservar a continuidade do negócio. Eles não querem parar o negócio, eles querem que o negócio continue. Por que será, né? Qual é a realidade? É um edge de impunidade. A blindagem oferecida por altas autoridades e escritórios de parentes de ministros não visa salvar o banco, mas sim evitar que a delação premiada alcance o núcleo do poder em Brasília. A análise sistêmica. O empresário médio preocupado com o banco, o Hedge Fund Manager está preocupado com o sistema de pagamentos. O risco nuclear, uma exclusão do código SWIFT. Já pensou? Donald Trump já sinalizou: países que abrigam sistemas de lavagem para os narcocartéis perderão acesso ao dólar clearing, que é o dólar limpo. Se o Tesouro Americano, a OFAC, identificar que o sistema bancário brasileiro é poroso ao PCC, o Brasil pode sofrer o isolamento SWIFT. O que isso significa? Paralisia total do comércio exterior. Nenhuma carta de crédito será aceita. A morte das multinacionais. Empresas que precisam repatriar lucros ou pagar fornecedores globais ficarão travadas. O spread de risco imensurável. O custo para enviar $1 para fora do Brasil saltará de centavos para níveis de agiotagem internacional. Vocês entenderam agora o tamanho do problema que esse STF está arrumando para o Brasil? Entenderam agora? Isso não é brincadeira, gente. Eles podem quebrar o país inteiro, todas as empresas que dependem do código SWIFT. Qual não depende? A maioria delas. A maioria trabalha com os insumos importados. A maioria tem que fazer pagamentos no exterior, tem que transferir dinheiro, tem que receber dinheiro. Sistema judiciário brasileiro, vocês estão colocando o país inteiro em risco. Eu tenho um pedido nobre a vocês, que vocês sejam muito elegantes e peçam a renúncia dos cargos de vocês, para evitar que o país entre em uma convulsão nacional, como tem entrado muitos países ao redor do mundo. Um dos inscritos aqui no canal pediu para eu falar sobre essas convulsões ao redor do mundo e eu vou atender o pedido dele e vou mostrar que nós estamos a uma casquinha de que isso aconteça no Brasil. Se acontecer isso aqui, por exemplo, prepare-se, o Brasil inteiro vai quebrar. O caso REAG é a lavanderia de 2026. A Revista Oeste e a Timeline expuseram as vísceras. A REAG, agora batizada como Arandu, que tenta limpar a marca, não cresceu organicamente, ela cresceu por arbitragem regulatória. Ao usar fundos exclusivos para comprar usinas de açúcar e postos de gasolina dos setores clássicos de lavagem de dinheiro do PCC e depois usar o Banco Master para securitizar essa dívida, criou-se criou-se um motor contínuo de lavagem de dinheiro. Olha só, tá vendo a preocupação desse povo? O Alexandre de Moraes, que era o advogado do PCC aqui em São Paulo, todo mundo que é de São Paulo, um pouquinho mais antigo, tem um pouquinho de barba branca, sabe disso? Que foi ele, o Alckmin e essa laia que deixou o PCC ficar do tamanho que ficou? Olha só, a lama na toga. Por que o Brasil não tem saída interna? A profundidade do envolvimento de juízes e autoridades no caso Master REAG cria um vácuo de governança. Se o órgão que deveria julgar o crime é sócio oculto do fluxo financeiro, não há segurança jurídica. O Brasil torna-se um narco-estado financeiro. Aos olhos do investidor institucional, o custo do Brasil agora deve ser recalculado, incluindo o risco de sanções internacionais. Parabéns aos bandidos envolvidos nessa história. Você que votou nesse partido que está aí no governo, você é cúmplice.
cúmplice, você não é um eleitor e também não é um apaixonado, um torcedor, não, você é cúmplice do crime, porque o sistema é esse. E eu vou te falar que ainda falta um ponto, falta conectar o escândalo do INSS com essa sujeira toda, porque a hora que isso conectar os fundos de pensão e os fundos de aposentadoria, você vai ver que isso tem ligação com aquele escândalo do INSS, tá bom? Pode só esperar. Diante de um banco de 85 bilhões que se tornou o caixa eletrônico do crime organizado com o aval do judiciário, a única saída é a extraterritorialidade. O empresário brasileiro precisa agir como um family office internacional. Você não pode mais confiar sua logística, seus recebíveis e seu caixa ao sistema doméstico capturado. O trabalho que nós fazemos aqui na Shield Log, nós entendemos que a sua mercadoria é o seu capital. Em 2026, com o Brasil na mira de Trump e o sistema financeiro em chamas, nós oferecemos blindagem de operação. Desintermediação bancária, estruturas de pagamentos que não tocam o risco sistêmico local. Compliance forense, garantir que sua carga não seja contaminada por fluxos de empresas ligadas ao escândalo Master e Reag. Gestão de crise e dissolvência, estratégias para manter o seu fluxo de exportação e importação ativo, mesmo sob sanções internacionais. Se você ficar parado, o seu patrimônio será parte desse lixo tóxico. Meu amigo, minha amiga, me deixa aqui embaixo, por favor, a sua opinião. Se você chegou até aqui, eu peço para você que deixe um comentário dizendo toga suja. Deixa aí para nós. Quero saber se você acompanhou e eu quero saber o que você entendeu desse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas precisava ser esclarecido esse assunto. Eu desejo a vocês um excelente 2026. Nós temos como nos protegermos de toda essa sujeira e nós devemos fazer isso. Se você não sabe como se proteger, entre em contato conosco. Acesse aí na descrição, tem o site da Shield Log, tem aí o meu Linktree, tem meu WhatsApp, vocês vão entrar em contato comigo de alguma maneira. Acho que tem até meu LinkedIn aí. Fiquem à vontade. Eu desejo que todos vocês tenham muito sucesso e este é o ano da gente extirpar de uma vez por todas a esquerda do poder. E eu conto com vocês, malvadões e malvadonas. Um excelente dia para vocês. Deus abençoe a todos.